programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas irmãs, amadas ouvintes do programa Mães Amorosas. Estamos com o coração cheio de alegria porque estamos aqui juntas de novo, dia 19 de junho. Então vamos desfrutar de mais provérbios, palavras de sabedoria, palavras de alegria, de conforto. E estamos alegres porque vamos ler, ouvir a palavra do Senhor no decorrer do programa. Vamos para o provérbio. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Provérbios 17:6. Temos como título hoje: o dinheiro compra tudo? Tem-se uma ilusão de que o dinheiro compra tudo. Um ditado popular diz com bom humor que o dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Tolice. Na mão de um insensato, o dinheiro não vale nada, visto que não tem entendimento. Há vários exemplos de pessoas que foram alçadas repentinamente à condição de celebridades, ganhando rios de dinheiro. Em lugar de fazer-lhes bem, a abundância de dinheiro acabou trazendo maldição na vida deles, porque não estavam preparados para a súbita ascensão social, gastaram o dinheiro com itens supérfluos, com bebidas, mulheres e estilo de vida que arruinaram a sua vida profissional e a de suas famílias por falta de entendimento. Outros não têm dinheiro, mas vivem sonhando em ganhar na loteria. Quando Deus apareceu a Salomão e lhe disse para pedir o que quisesse que ele lhe daria, ele não pediu riquezas, bens ou honras, mas pediu-lhe sabedoria e conhecimento para conduzir o povo de Deus. Segundo Crônicas 1:7-12. A exemplo de Salomão, devemos pedir a Deus que nos conceda espírito de sabedoria e revelação para conhecer o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e nos predestinou para sermos filhos maduros para herdar juntamente com Cristo o mundo que há de vir. Tudo isso Ele nos revelou pelo Espírito e será realizado por meio da vida da igreja em que fomos inseridos. Isso vale mais que dinheiro. É a sabedoria celestial. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Lauriene Jesus. Se levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida. Bom dia a todos. Iniciaremos a leitura do alimento diário, leitura bíblica, Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 7, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 6. Ler com oração. Receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia,
assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Conservar a simplicidade e pureza devida a Cristo. Se nossos pensamentos obedecem a Cristo, não haverá mais problema entre nós. Nesse momento, nosso ego será crucificado, nossos argumentos e razões serão destruídas. Marido e mulher se reconciliarão e os problemas entre os irmãos que servem o Senhor juntos desaparecerão, consumando-se assim a reconciliação. Isso acontece porque todos tiveram seus pensamentos levados à obediência de Cristo. Quando obedecemos totalmente a Cristo, enchendo-nos da palavra por meio da imersão, derrubamos todos os castelos que protegem nosso ego e nossos pensamentos, submetendo-nos plenamente a Cristo. Quando todos nós obedecemos a Cristo, Ele encabeça a sua igreja. Somente quando Cristo conseguir encabeçar a sua igreja é que tudo estará pronto para Deus punir toda desobediência, pois nossa submissão estará completa. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Jesus queria salvar o povo judeu e dar-lhe a vida eterna, mas só encontrou resistências, fortalezas e castelos, porque Satanás tem tantas fortalezas, tanto terreno em nós para lutar contra Jesus. O seguinte relato do capítulo 3 de Gênesis esclarece a questão. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedora do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriu-se então os olhos de ambos, e percebendo que estava nus, coceram folhas de figueira e fizeram cinta para si. Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 7. Quando a serpente com sua malícia enganou Eva, instigando-o a cobiçar a capacidade divina de discernir o bem e o mal, ela agiu com grande sutileza. Esse suposto poder de reconhecer o bem e o mal é falso, porque não revela a verdade, mas somente a mentira. Após Adão e Eva comerem do fruto da árvore do conhecimento, seus olhos se abriram. No entanto, isso não é um fato positivo, porque os olhos que se abriram são os olhos da razão, do ego e da argumentação, o que resultou em grande prejuízo para a humanidade. O próprio Jesus não curou a cegueira dos judeus, embora eles afirmassem ser pessoas que via Jesus, lhe mostrou-lhe que permanecia nos próprios pecados. Em 2 Coríntios, Paulo fala sobre esse engano. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Capítulo 11, versículo 3. O veneno penetrou em Adão e Eva. Ela deu ao marido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ambos comeram. Foi assim que o veneno do diabo corrompeu a mente humana, apartando-o da simplicidade e pureza devida a Cristo. Cristo, ao vir à terra, trouxe
palavras de vida, oferecendo vida eterna aos judeus. No entanto, a mente deles estava corrompida e eles não tinham a simplicidade e pureza necessária para receber suas palavras. Portanto, simplicidade e pureza são os que mais precisamos para entender as palavras de Cristo, que nos traz revelação e nos dão vida. Senhor Jesus, escreva a frase que mais tocou no teu coração, destaque os pontos-chave dessa frase, ore de acordo com o conteúdo destacado acima. A palavra que mais tocou no meu coração é simplicidade e pureza devida a Cristo. Tenha todos um bom dia e Jesus é o Senhor. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Este é o programa Mães Amorosas, que chega ao ar todos os dias. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar com vocês, todos os dias. E ler um versículo que está em 1 Coríntios 1:30, que faz parte do nosso devocional de hoje, cujo título é Vinculados em Amor. O versículo é: Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra aberta a nós. Sabemos que Cristo é o centro de todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas através do seu poder. Cristo é a sabedoria. Ó Senhor Jesus, o Cristo crucificado é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, mas para nós que fomos chamados por Deus, para nós que recebemos essa vida maravilhosa através de Jesus Cristo, através da sua obra redentora, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ó Senhor Jesus Cristo, Tu és a sabedoria e o poder de Deus. Senhor, obrigada pela palavra tão rica que o Senhor tem dado para nós, que o Senhor possa ser com cada uma de nós, que nós possamos lembrar que esse Cristo Todo-Poderoso é o próprio Deus, é a sabedoria, é o poder de Deus e que Ele está dentro de nós. Senhor, tudo nós podemos em Cristo. Nós podemos vencer em Cristo, nós podemos crescer, amadurecer em Cristo. Estar em Cristo é ter o poder, sabedoria de Deus. Senhor, aguarde todas as irmãs essa semana, que nós possamos lembrar disso, Senhor. Ó Senhor, esse Cristo maravilhoso está dentro de nós, nos transformando, nos protegendo, nos guardando, nos fazendo crescer, amadurecer, para que nós possamos um dia estar com Ele na eternidade. E mergulhados nessa piscina de amor. Aleluia! Ó Senhor Jesus, obrigado por essa palavra encorajadora nesta manhã. Amém! Graças ao Senhor. Irmãs, que maravilha é a gente conhecer, tocar na palavra. Você sabe que a palavra é Cristo também, né? Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo, a sabedoria de Deus. Amém. Então hoje nós vamos ler a palavra que é Cristo. Amém? Vamos abrir nosso coração e a nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 20. Hoje vamos ler 20 e 21. Acabe derrota os sírios. Versículo 1. Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército. Estavam com ele 32 reis com seus cavalos e carros de guerra. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, o que lhe disseram:
Assim diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus. As suas mulheres e os seus melhores filhos também são meus. O rei de Israel respondeu: seja conforme a sua palavra, ó rei. Ó rei, meu senhor, eu sou seu, e tudo o que tenho é seu. Os mensageiros voltaram a Acabe e disseram: assim diz Ben-Hadad, quando enviei mensageiros que dissessem: a sua prata, o seu ouro, suas mulheres, os seus filhos são meus, era para que você os entregasse para mim. Se amanhã, a estas horas, eu tiver de enviar os meus servos até você, eles vasculharão o seu palácio e as casas dos seus oficiais e meterão as mãos em tudo que você tem de precioso e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse: como vocês podem notar e ver, este homem procura o mal. Mandou exigir as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não os neguei a ele. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe dê ouvidos e não consinta. Então Acabe disse aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao rei, meu senhor, farei tudo o que você pediu a esse seu servo na primeira vez, porém não posso fazer o que você está pedindo agora. E os mensageiros se foram e deram essa resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo: que os deuses me castiguem, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu: digam ao rei Ben-Hadad: quem se veste para a batalha não deve se gabar, como aquele que está se despindo depois da vitória. Ben-Hadad ouviu esta resposta quando ele e os outros reis estavam bebendo nas tendas. Então ele disse aos seus servos: preparem-se para atacar. E eles se prepararam para atacar a cidade. Eis que um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor: você viu toda esta grande multidão? Eis que hoje a entregarei nas suas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: por meio de quem se dará isto? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos servos dos chefes das províncias. Acabe perguntou: quem começará a batalha? E o profeta respondeu: você. Então Acabe contou aos servos dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo e todos os filhos de Israel, e eram 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele, os reis, os 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os servos dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram aviso, dizendo: uns homens estão saindo de Samaria. Ele disse: se vierem tratar de paz, prenda-nos vivos. Se vierem lutar, prenda-nos vivos também. Os servos dos chefes das províncias e o exército que os seguia saíram da cidade, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. O rei de Israel saiu e destroçou os cavalos e os carros de guerra dos sírios, impondo-lhes grande derrota. Então o profeta foi até o rei de Israel e lhe disse: vá, seja forte, considere e veja o que vai fazer, porque daqui a um ano o rei da Síria voltará a atacar. Os servos do rei da Síria lhe disseram: os deuses deles são deuses dos montes, e por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas vamos lutar contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os reis, cada um do seu lugar, e substitua-os por capitães, e forme outro exército igual em número ao que você perdeu, com outros tantos cavalos e outros tantos carros de guerra, e vamos lutar contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. O rei deu ouvidos ao que disseram e assim o fez. Decorrido um ano, Ben-Hadad convocou os sírios e subiu a Afeca para lutar contra Israel. Também os filhos de Israel foram reunidos para a batalha. Eles foram providos de mantimentos e marcharam contra os sírios. Os filhos de Israel acamparam de frente para eles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor: porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, entregarei toda essa grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor.
7 dias estiveram acampados uns à frente dos outros. No 7º dia, travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, mataram dos sírios 100.000 soldados de infantaria. Os restantes fugiram para Afeca e entraram na cidade, mas a muralha da cidade caiu sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Então os seus servos lhe disseram: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Por isso, ponhamos panos de saco sobre os lombos e cordas ao redor da cabeça, e vamos até o rei de Israel. Pode ser que ele lhe poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas ao redor da cabeça e foram falar com o rei de Israel. Disseram: o seu servo Ben-Hadad manda dizer: poupe-me a vida. Acabe respondeu: então ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Aqueles homens tomaram isto como um bom sinal. Logo se aproveitaram dessa palavra e disseram: sim, o seu irmão Ben-Hadad. O rei disse: vão e tragam-no aqui. Então Ben-Hadad saiu para se encontrar com Acabe, e este o fez subir na sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: vou restituir as cidades que o meu pai tomou do seu pai. Você poderá vender os seus produtos em Damasco, como meu pai fez com Samaria. E Acabe respondeu: com esta aliança, deixarei que você fique livre. Então Acabe fez uma aliança com ele e o deixou ir embora. Um profeta condena Acabe. Então, por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: por favor, me esmurre. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Por isso o discípulo dos profetas lhe disse: visto que você não obedeceu à voz do Senhor, eis que, tão logo você se afastar de mim, um leão o matará. Quando ele se afastou, um leão o encontrou e o matou. Então o profeta encontrou outro homem e lhe disse: por favor, me esmurre. Ele o esmurrou e o feriu. Então o profeta partiu e ficou esperando o rei no caminho, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: este seu servo estava saindo do meio da batalha quando um companheiro se voltou e me trouxe um homem dizendo: vigie este homem. Se ele escapar, será sua vida pela vida dele, ou você pagará 34 quilos de prata. Enquanto esse seu servo estava ocupado daqui e dali, o homem se foi. O rei de Israel respondeu: esta é a sua sentença. Você mesmo a pronunciou. Então ele se apressou e tirou a venda dos olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E o profeta disse ao rei: assim diz o Senhor, porque você soltou o homem que eu havia condenado, será a sua vida pela vida dele, e o seu povo pelo povo dele. Então o rei de Israel se dirigiu à sua casa, aborrecido e indignado, e chegou a Samaria. Capítulo 21. Acabe e a vinha de Nabote. Depois disso, aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei outra, melhor, ou se for do seu agrado, darei em dinheiro que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa, aborrecido, indignado com o que Nabote, jezreelita, lhe havia falado. Quando disse: não lhe darei a herança de meus pais, e se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: é porque falei com Nabote, o jezreelita. Ele disse: dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra em troca. Porém ele disse: não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se e venha comer e alegre o seu coração, eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Jezabel ordena a morte de Nabote. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote.
e na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem, para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote jezreelita não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Elias ameaça Acabe e Jezabel. Versículo 17. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: levante-se e vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse dela. Fale com ele, dizendo: assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou a herança. Fale também o seguinte: assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue. Sim, o seu sangue. Acabe perguntou a Elias: então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu: achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você, arrancarei a sua posteridade e exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei com sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que você me irritou e levou Israel a pecar. Também de Jezabel, o Senhor falou: os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ele fez grandes abominações seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilhou diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Senhor Jesus. Amadas irmãs, eu só quero comentar isso com vocês, porque eu não tenho tempo mais. Você percebe? O Senhor sempre espera que o homem se arrependa. Acabe fez tantas coisas abomináveis aos olhos do Senhor, mas quando ele se arrependeu, o Senhor mudou a sua sorte. Ó Senhor Jesus, que isso seja uma lição para nós, irmãos. Que nós possamos sempre nos arrepender. Arrepender quer dizer voltar-se, né? Ter uma mudança de mente, voltar-se para Deus. Que nesta manhã isso possa estar gravado no nosso coração. Amém? Nós paramos por aqui, vamos ficar agora com a irmã Lene, que traz para nós Salmos, Provérbios e Atos dos Apóstolos. Bom dia, irmã Vera, continuando com a leitura bíblica diária. Graças a Deus por mais um dia. Então, hoje vamos ler Salmos, capítulo 137, Provérbios, capítulo 17, versículo 6, Atos dos Apóstolos,
capítulo 13, versículos 1 até 15, começando com os Salmos. Saudades de Sião. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Agora, Provérbios 17, 16. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria, se ele não tem entendimento? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 1 até o 15. Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. A missão em Chipre. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que o havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. João Marcos volta a Jerusalém. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem.
Até amanhã, com mais leitura bíblica diária, se assim o Senhor nos permitir. Bom dia, queridas irmãs e amadas ouvintes. Celestial visão me capturou, em fé irei mantê-la até o fim. Na cruz Jesus morreu e me salvou, e sua vida eterna deu a mim. Regenerou, me deu minha filiação, tornou-me co-herdeiro de seus bens. É minha primogenitura, então, pelo poder com que Deus me sustém, prossigo para o prêmio superior. Rejeito este mundo sem valor, ao seu chamado digo: eis-me aqui, Senhor. Sou escolhido de Deus. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: O segredo para a vida santa. Recebam com carinho Taíka Saleb. A Bíblia apresenta vários segredos para um cristão cultivar uma vida santa. Aqui vamos enfatizar o mais básico de todos, que é a experiência de invocar o nome do Senhor. Foi o apóstolo Paulo que relacionou a santidade com essa prática. Ele escreveu: a Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A cidade de Corinto era a Ur dos caldeus da época de Paulo, profundamente corrupta. Contudo, o amor de Deus alcançou muitas pessoas lá, as quais em Cristo foram santificadas. Oh, Senhor, muito obrigada, porque vivíamos no Ur dos caldeus da nossa época, mas o Senhor, o teu amor nos alcançou e o Senhor nos separou para ti. E hoje podemos invocar teu precioso nome, ó Senhor Jesus, e sermos cada vez mais santificados para ti, ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Tudo lindo tu fazes em teu tempo.
Posso orar por você, orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, amadas ouvintes, que a paz do Senhor reina sobre sua vida e sua família nesta manhã, neste dia. Hoje eu gostaria de desfrutar com vocês uma palavra que está em Salmo capítulo 5, versículo 3. Fala assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Amadas ouvintes, a palavra aqui está sendo bem clara, que precisamos nos apresentar diante do Senhor assim que nos acordar. Será o Senhor a primeira pessoa a ouvir a nossa voz, porque precisamos ir diante dele, nos apresentar, entregar nossa vida, nossa família nas mãos dele e em oração e vigiar o nosso dia, porque aí o Senhor nos conduzirá no caminho certo e aí podemos vigiar e ver o que está agradando o Senhor e o que não está, porque a todo momento pode vir algo negativo sobre a nossa vida, mas quando o Senhor ouve a nossa voz, o Senhor cuida de nós, quando nós apresentamos diante dele em oração. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, apresento a minha vida, a minha família diante de ti. Apresento cada ouvinte na tua presença, Senhor, e que o Senhor possa, meu Pai, ouvir a nossa voz. Ó Senhor Jesus, cuida, Senhor, do nosso dia, cuida da nossa vida, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, cuida dos nossos filhos, do nosso trabalho, da nossa vida. Ó Senhor Jesus, apresento diante de ti cada ouvinte, cada família, Senhor, que está necessitando de ti neste momento. Aquelas pessoas, meu Pai, que está precisando de uma cura, de uma libertação. Ó Senhor Jesus, ouve, Senhor, o clamor dos teus filhos. Todos estão diante de ti, apresentando a sua vida. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos livra a todo momento. O Senhor está cuidando da nossa vida. Ó Senhor Jesus, é muito bom, é maravilhoso ter um Deus que cuida de nós a cada momento e precisamos muito de Ti. Somos gratas a Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus, eu apresento diante de Ti, Senhor, cada família nesse dia e que o Senhor possa cuidar de cada uma. Ó Senhor Jesus, amém. Amadas ouvintes, obrigada a cada uma de vocês por estar conosco até este momento e que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Uma lição. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Estamos recebendo a nossa irmã intercessora Carmen Reis.
Seja bem-vinda, amada irmã. Obrigada por cooperar com o programa Mães Amorosas. Vamos recebê-la com muito carinho. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia que passa. Senhor, nos leva diligentemente ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, obrigado pela sabedoria que Tu tem dado para a Tua igreja. Ó Senhor, para levar a cabo a Tua obra. Senhor Jesus, nos leva a ser diligente para guardarmos a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por tudo que Tu tem feito por nós. Senhor Jesus, obrigado pela Tua morte e ressurreição. Senhor, Tu deu a Tua vida por nós e hoje Tu está dentro de nós, porque Tu soprou para dentro de nós o Espírito que dá vida. Senhor, nesta tarde, abençoe cada irmã e cada irmã. Abençoe cada ouvinte, Senhor. Que cada ouvinte possa ouvir diligentemente a Tua palavra. A Tua palavra que dá poder. A Tua palavra que cura. A Tua palavra que nos dá paz, nos dá alegria. Abençoe o nosso amado ouvinte. Nesta tarde, Senhor, nosso amado ouvinte, alcance em Ti a paz, alcance em Ti a alegria, alcance em Ti a cura, o descanso para as vossas almas. Ó Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Nos leva, Senhor, cada dia a guardar a Tua palavra, sendo diligente. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. A vida é sofrida, sem tesouros e bens. Se o pão é escasso, o sustento não tem. Pode tudo acabar, só não posso ficar sem Jesus. Pode tudo acabar, só não posso ficar sem Jesus. Se é pouca saúde, insistente a dor, sem esperança de cura, sem cuidado e amor, pode tudo findar, só não posso ficar sem Jesus. Pode tudo findar, só não pode
só não posso ficar sem Jesus. Se os santos benditos desistirem aqui, ou ainda que eles venham me perseguir, pode tudo ocorrer, só não posso viver sem Jesus. Pode tudo ocorrer, só não posso viver sem Jesus. Pode tudo ocorrer, só não posso viver sem Jesus.